Hoje eu começo o vídeo te desejando um feliz ano novo. Que Deus nos abençoe, nos dê direcionamento, entendimento, sabedoria, paz, união. Que o ano de 2026 seja um ano repleto de bênçãos para todos nós. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre João, versículo 12, capítulo 37. Que diz assim: a incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 39 continuou. Por essa razão, eles não podiam crer, porque disse Isaías noutro lugar: cegou os seus olhos, endureceu-lhe o coração, para que não veja com os olhos, nem entenda com o coração, nem se converta, e eu os cure. Então, a palavra de Deus está dizendo: incredulidade significa falta de fé. Então, assim, você está aumentando a sua fé? Né? Porque na palavra está dizendo que nós vemos os milagres. Se nós lermos a palavra, nós vamos entender todos os milagres de Deus. Está escrito na palavra. E hoje Ele faz na nossa vida. Se eu estou aqui falando com você, é porque eu estou respirando, eu estou bem de saúde, eu tenho um direcionamento, um entendimento, que quem me dá? Deus. Eu não estaria aqui lendo a palavra de Deus se não fosse a direção de Deus. A graça do Espírito Santo. Né? Então, assim, às vezes você que acredita em Deus, mas que não procura aumentar a sua fé. Hoje eu falo com você. Como aumentar a sua fé? Lendo a palavra de Deus. Se você, eu não gosto de ler, então busque conteúdos, pessoas que ensinam. E aí Jesus continua dizendo, olha que bonito que Jesus diz. Ainda assim, 41, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou para eles. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, ou confessaram a sua fé, com medo de ser expulso das sinagogas, pois preferia a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, Jesus disse em voz alta: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Olha que bonito. Então, às vezes, nós estamos passando por turbulência na nossa vida, nas nossas emoções, e nós não estamos buscando a Deus. Aqui, quando diz na palavra o braço do Senhor, o que significa o braço do Senhor? Significa o poder de Deus. O poder de Deus quando nós chamamos por Ele, quando nós obedecemos a palavra. Né? Se nós não obedecer a palavra, nós às vezes vamos ler, mas vamos ser como cego, vamos ler, não vamos entender. Né? Nós vamos ouvir a palavra, não vamos entender. Nós vamos ouvir as pessoas falar, mas nós também não vamos entender, porque nós temos que buscar ter intimidade com Deus. Intimidade é fazer oração, é pedir para Ele o entendimento da palavra, o entendimento da nossa vida. Porque eu não sei você, mas no ano passado, eu tive uma grande transformação. Uma transformação onde eu comecei a entender a palavra de Deus. Eu ouvia os outros explicar e eu não conseguia entender. E eu comecei a pedir para Deus direção. E Ele me deu. Então, nós precisamos aumentar a nossa fé. Pedir para Deus também aumentar a nossa fé. E o que nós temos que fazer para a gente ter mais fé? Ler a palavra, entender. Se você, às vezes, não gosta de ler ou não consegue entender, mesmo pedindo para Deus, não te chega essa compreensão, você acompanha aquelas pessoas que estão te dando a pregação, que está lendo a palavra, que está interpretando para você. Porque Deus, às vezes, Ele endurece a nossa forma de pensar,
Às vezes nós não compreendemos como que Deus está falando com nós não está compreendendo, porque Deus fala com todos. Mas às vezes nós não dá o silêncio que é necessário para nós entender a palavra de Deus. Quando isso não acontece, pede para Deus a sabedoria, que uma hora vai chegar essa sabedoria de Deus, e aí Ele vai curar você, de qual que seja de emocionais, seja de doenças físicas. Deus cura tudo. Na palavra de Deus, Deus curava os aleijados, cegos. Olha quantos milagres. Aquela mulher com fluxo de sangue, que ao tocar nas vestes do Senhor Jesus, o poder de Deus saiu sobre ela. Mas ela também teve que crer. Ela creu. A primeira atitude foi de quem? Foi dela, de tocar em Jesus, né? Então, assim, a primeira atitude, quem tem que ter é nós. Nós que tem que ter a primeira atitude para Deus fazer a obra. E 2025 foi um ano de muita transformação, de muito aprendizado. Então, assim, você que não está entendendo, busca conteúdos que ajude. Eu estou aqui com o canal no YouTube, Florinda Gomes. E se você gostar desses conteúdos, se inscreva, dê um like, para que eu possa fazer mais conteúdo. E a internet diz para mim que alguém está gostando. Eu quero te ajudar a entender. Eu sou professora, mas hoje não estou lecionando, porque hoje eu quero ser uma professora da palavra. Eu quero ensinar para você o que eu aprendo. Às vezes você tem dificuldade de aprender, e eu estou aqui para te ensinar. E quando nós vimos essas curas de Jesus, nós sabemos que Jesus cura todo mundo. E você? Qual é a cura que você está precisando? Ela é física? Ela é emocional? Ela é profissional? Vamos buscar a cura do Senhor? Ele cura todos. É só nós buscar por Ele, nós entender a palavra. Mas aí vem a obediência da palavra. Por exemplo, uma das obediências da palavra, se nós pegamos o Pai Nosso, a primeira oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Está escrito no Pai Nosso. A gente pede: Pai, perdoa nós, que nós perdoaremos a quem nos ofender. E aí, você está perdoando o seu irmão? Quem é seu irmão? É quem está próximo de você. Você está perdoando quem te feriu? Muitas vezes quem nos feriu é o nosso marido, ou filho, ou mãe, ou pai, ou um colega de trabalho, ou qualquer pessoa que te feriu. Você tem que liberar o perdão. Para quê? Para você ter paz. Isso é uma obediência da palavra. Na palavra de Deus diz assim: Deus só perdoa nós quando nós perdoamos o nosso próximo. Então, assim, se você está angustiado com alguma coisa que alguém feriu você, aí você pode pensar: ah, mas a pessoa me feriu, eu não tive culpa. Tá, mas mesmo assim, perdoa essa pessoa para você sair desse sofrimento. Porque às vezes você está com sofrimento no seu coração, você não sabe. Quando a gente fala do sofrimento no coração, a gente sabe que o coração é um órgão, né? Que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Mas a sede das nossas emoções, na Bíblia é definida a nossa mente. Ela é definida como coração. Por exemplo, o coração bombeia sangue para o nosso corpo. Mas o coração, que significa mente. Segundo a palavra mente, onde que está todas as nossas emoções? Quando uma pessoa nos machuca, para onde que vai essa dor? Não vai para a nossa mente? Nós sentimos através da mente. Quando nós estamos felizes, também essa alegria vai para a nossa mente. Então, todo sentimento vai para a nossa mente. Então, a mente é a sede das emoções, nós precisamos cuidar dela. Então, assim, às vezes alguém feriu você em 2025, você ficou muito triste, mesmo sem você ter culpa, mas perdoa essa pessoa. Procura essa pessoa, liga para essa pessoa se você estiver longe. Se você estiver perto, chega nessa pessoa e fala: eu te perdoo. Mas perdoar não quer dizer que você vai continuar junto com essa pessoa. Você vai perdoar só para você que acredita na palavra de Deus. Se você não perdoar, Deus também não perdoa você dos seus pecados. Então, assim, você está com algum ferimento aí no seu coração, está de mal de alguém, ou está com rancor, com raiva, procura essa pessoa. Procura hoje e pede o perdão. Mas pedir o perdão não significa que você tem que ficar próximo daquela pessoa, conviver com aquela pessoa, não. Você libera o perdão e segue sua vida, faz a sua escolha. Se às vezes está acontecendo alguma coisa entre casais, que foi machucado e você vê que isso não tem mais volta, pede esse direcionamento para Deus. Depois você pede perdão e segue a sua vida, com a escolha que você fez. Porque Deus não criou nós para viver triste, para viver
magoado com o outro. Não. Mas também não está escrito que nós não vai passar por essas coisas na Terra. Por quê? Porque nós somos pessoas. Na Terra tem de tudo. E às vezes nós tem algo dentro de nós que quando nós não conseguimos liberar o perdão, é porque existe uma coisa dentro de nós que eu aprendi isso também. Eu aprendi isso na prática. O orgulho. Eu era uma pessoa orgulhosa. Então, assim, antes das coisas acontecerem, eu já dizia, eu espero que isso não aconteça comigo, porque se acontecer, eu não consigo perdoar. Antes daquilo acontecer. Então, anos depois, algo aconteceu na minha vida, uma coisa muito grave que eu não queria que acontecesse. E quando aquilo aconteceu, Deus me curou. Deus tirou de mim aquele rancor. Olha aí, eu que pensava como ser humano, que eu não podia perdoar a pessoa. E hoje eu sei o poder do perdão. Quem dá esse poder? É Deus. Ele libera pra gente quando a gente obedece a palavra. Então, assim, se você tá triste, se você tá magoado, se você tá sentindo dor, porque às vezes quando a gente tá com raiva de alguém, ou a gente tá triste com alguém, toda hora que a gente lembra, o que é tristeza? Às vezes você não tá chorando porque alguém fez alguma coisa com você, mas toda vez que você lembra, vem na sua mente alguma coisa de tristeza, você lembra com tristeza, você dá raiva daquela pessoa, você não quer mais ver aquela pessoa. Isso é o quê? Isso é o orgulho dentro de você também. Você tem que liberar para você tirar esse orgulho de você. Porque nós, seres humanos, não podemos ter orgulho. Por quê? Quem é justo na vida? Deus. Quem é perfeito? O ser humano não é perfeito. Nós não é perfeito. Perfeito é só Deus. Jesus é perfeito, mas nós não, nós somos imperfeitos. Por nós ser imperfeito, que nós temos que perdoar quem nos machucou. Então, assim, eu desejo que o ano de 2026 seja o ano da renovação na sua vida. Que você seja uma pessoa renovada em Cristo, que você lê mais a palavra, entenda a palavra, busque conteúdos que te ajudem. Que se você tiver problema físico, procure um médico. Se você tiver problema emocional, procure um especialista, que é o psicólogo, que é o psiquiatra. Se você tem problema que você acha que é espiritual, procura quem te ajuda com a palavra. Mas cuide de você, porque Deus não quer nós sofrendo, Ele quer nós felizes, né? Então, assim, eu te desejo um ótimo dia, desejo que esse ano seja um ano da transformação na sua vida e que o amor de Deus esteja presente na nossa vida o tempo todo. Muita paz, com muito amor, com muita compreensão e um ótimo dia.